você também se preocupar se o ponto onde você vai ficar, ele é confortável. Percepção prévia, muitas vezes é bom a gente fazer isso antes de começar. O nosso cérebro, ele vai sempre olhar o todo. Saudações artistas! Hoje estou aqui no Parque da Cidade, aqui em Matosinhos, no Porto, para mais uma vez gravar um vídeo no formato vlog, tá? Assim como foi o anterior. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card para vocês acompanharem. Então, nesse formato de vídeo que eu estou começando a fazer, eu apresento um lugar específico, né? E no meio eu vou intercalando com algumas dicas de desenho e vou escolher algum ponto aqui para fazer uma arte de observação. Tá? Então é a primeira vez que eu venho aqui, não conheço ainda, então a gente vai descobrir juntos aí, aqui o Parque da Cidade. Bom, consegui rodar bastante o parque aqui e, enfim, encontrei um lugar bacana para fazer. Já a primeira dica que eu vou compartilhar com você é a seguinte: uma forma interessante de você encontrar uma composição para ver se está boa, o enquadramento, você pode usar as suas próprias mãos, você fecha, né, os dedos assim, ou num formato retrato ou paisagem, você aproxima dos seus olhos e com seu olho diretor você fecha um dos olhos, né? E com o olho diretor você observa se está bom o enquadramento. Então seria mais ou menos assim: eu vou usar o formato paisagem, vou deixar mais aberto assim, então aproximo aqui e vejo se está funcionando. E um outro fator importante também para quem vai desenhar assim ao vivo é a hora que você escolher a cena que você vai fazer, você também se preocupar se o ponto onde você vai ficar, ele é confortável. É fundamental isso para você conseguir passar o tempo ali que você precisar, seja alguns minutos ou horas talvez, para você conseguir fazer isso de uma forma confortável durante todo esse processo. Eu já fiz o rascunho aqui no meu sketchbook com lápis, hoje eu vou desenhar com caneta. Mas eu fiz também um estudo pequeno de composição cromática, ou seja, para saber os valores tonais dessa minha cena que eu escolhi. E isso é algo fundamental da gente entender, a gente ser capaz de interpretar a cena de formas distintas. Qualquer curso que você for fazer, é esperado que o professor, em algum momento, preferencialmente no início do curso, que ele introduza esse conceito, que ele passe essa visão de que desenhar é, acima de tudo, você
conseguir enxergar formas, enxergar padrões, não ver apenas o que está sendo apresentado de forma literal. Ser capaz de desenvolver um olhar crítico sobre a imagem. Então, desenhar é, acima de tudo, começa no seu olhar. O gesto mecânico, ele faz parte, você tem que desenvolver a técnica, óbvio, mas o olhar é fundamental. Você evolui na sua arte, no seu trabalho, à medida que o seu olhar desenvolve também. Tá? Então fica essa recomendação. Tenha sempre em mente que você tem que desenvolver a sua capacidade de olhar. Então, para isso, eu fiz um estudo cromático antes, é algo bem rápido, vou deixar na tela aí para você conferir, mas é só para eu ter um direcionamento, eu posso me guiar, inclusive, usar isso como referência durante a produção para eu não me perder, saber exatamente onde é luz, onde eu preservo a luz, onde eu deixo mais sombra, onde é meio tom. Isso é fundamental a gente ter essa percepção prévia. Muitas vezes é bom a gente fazer isso antes de começar. Então eu estou começando aqui com uma caneta 0.2 desses nanquins, essas canetas descartáveis de nanquim. E o legal aqui é a gente buscar trabalhar em camadas, não ser afoito de querer já de repente colocar um valor escuro já logo de cara, não precisa ter essa ansiedade toda. Pode ir trabalhando gradualmente, até porque estamos trabalhando com caneta e com caneta não vai ter a possibilidade de correção. Pelo menos não nesse caso, não é a proposta. A gente pode até usar um corretivo e tal, mas não é a ideia aqui. Tem umas vegetações, uma espécie de moita, que eu vou trabalhar mais o gesto. Eu vou colocar só algumas assim de início, mas depois eu volto. Eu quero ir trabalhar na imagem como um todo inicialmente. Nesse primeiro momento, trabalhando mais a questão dos valores tonais. Situar os valores tonais na imagem para depois, então, eu começar a pôr informações de detalhes. Aqui, esse momento do dia, tem uma luz projetada nas árvores que está fazendo essa sombra no chão. E é interessante eu tentar aproveitar isso para dar a ideia de contraste de luz, né? Sombra, luz e sombra. Então nessa etapa, basicamente o que eu estou fazendo é situar os valores tonais e reservar as áreas de luz. Isso é basicamente o que consiste essa primeira etapa. Aqui são áreas de sombra das árvores, né? Mas depois eu vou entrar aqui e fazer os tijolos que tem ali no chão atravessando a área da sombra. E por que isso é importante? A sombra ela não pode parecer um bloco. Uma característica fundamental da sombra é a transparência. A sombra ela deve apresentar esse aspecto de transparência. Sempre se atentem a esse detalhe. Tem uma sombra aqui nessa espécie de coluna que eu fiz ela bem recortada, assim, bem angular, não é exatamente como está ali, mas para ficar mais fácil de entender, eu deixo ela mais recortada. Eu estou fazendo uma interpretação de onde eu estou vendo, né? Então não é um retrato, não quero ficar muito preso a certo preciosismo, né? Uma coisa muito parecida, não é a ideia. O que eu quero aqui é, inclusive, uma interpretação, algo que lembre o lugar, mas que necessariamente não precise ser uma cópia fidedigna, né? A caneta ela tem essa característica também. Se você faz um traço mais lento e com mais pressão, ele faz uma espessura. Se você faz uma linha mais rápida, você consegue uma linha mais fina. Você inclina um pouco a caneta também. Um outro ponto interessante para levar em consideração é que eu acho interessante, pelo menos, não usar muitas variações de pontas. Trabalha com algumas pontas e tenta com ela mesmo você buscar essas mínimas variações, porque fica mais uniforme. O cérebro gosta de simplicidade, de uma certa forma, ele gosta de olhar e entender. Então, quanto mais simples e minimalista for, melhor. Aqui tem umas pedras que eu tomo cuidado, inclusive, para não fazer tudo com linha, né? Eu posso, às vezes, fazer um preenchimento assim, ó, dessa maneira, e já dá uma intenção de linha. O nosso cérebro, ele vai sempre olhar o todo. Ele dificilmente vai se apegar a um detalhe. Ele vai sempre ver o todo da cena. Claro! Eu não copiei vocês não, tá? Vi que vocês estavam ali. Sim, sim. Então comecei agora, né? Ainda tem mais alguns. E aí eu tô gravando também, né? Tem um canal no YouTube, eu gravo e posto lá. E como eu falei no início do vídeo, essa capacidade de simplificar, né? Eu preciso olhar para as folhas ali e entender
como eu posso fazer isso de uma forma simples, porque se eu fizer tudo como exatamente é, eu levo uma eternidade aqui. Então a ideia é tentar simplificar. Tem coisas que você tem que tirar da imagem, tem coisas que você precisa saber suprimir, que às vezes se você coloca só atrapalha. Então essa capacidade de olhar e ver o que é essencial, que é uma interpretação, não é uma reprodução fiel. Pronto, primeira etapa concluída, agora eu vou repassar. Seria como se fosse uma segunda layer. Essa questão de saber simplificar, isso leva um certo tempo para você desenvolver. Você precisa ver como outros artistas fazem. É difícil, às vezes, principalmente para quem está acostumado com realismo, saber desapegar. Quem está acostumado com realismo, geralmente tem esse hábito já mecânico de tentar transpor tudo que está na imagem para o desenho, mas esses exercícios justamente trabalham essa parte analítica de saber olhar e falar, ok, isso aqui está na imagem, estou vendo, mas eu não preciso dessa parte no meu desenho, até por questão de atrapalhar a mensagem que eu quero passar. Nesse momento, ainda estou preocupado com a segunda layer. Ainda não estou escurecendo 100%, chegando no valor mais escuro. Claro que em alguns pontos ou outros eu posso já antecipar isso, não precisa trabalhar de uma forma tão linear. Mas eu gosto de trabalhar dessa forma sequencial porque você consegue, inclusive, fazer a arte de uma forma mais organizada. Bom, segunda camada feita. Agora eu vou começar a escurecer mais para aumentar mais o contraste e dar os últimos ajustes na imagem para poder trabalhar inclusive a profundidade também. É isso aí, galera, desenho finalizado. Vocês deram uma olhada como é que ficou. É isso aí, galera, missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários sugestões de lugares que eu possa visitar, de técnicas que eu possa abordar, tá bem? E já sabe, curte, comenta, compartilha com quem possa interessar para apoiar o canal e me motivar a continuar produzindo conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo, valeu!